momento em que você está em casa, abre a torneira e a água não sai, é uma situação muito ruim. E pensar a longo prazo nessa falta de água também seria um problema. Então, a crise hídrica, ela não é um assunto muito recente. Enquanto sociedade, a gente já vem falando sobre isso por um tempo. E pensar em falta de água, automaticamente, a gente pensa nesse impacto do dia a dia, na nossa casa, na nossa rotina. E trazendo um pouco do recorte para o Brasil, o nosso país abriga cerca de 12% da água doce subterrânea. Só que a distribuição geográfica desigual e a pressão sobre os recursos hídricos podem ser um cenário preocupante para a gente. Mas essa conversa não é para falar do problema, é para mostrar as soluções. E eu sou Letícia Mendes, e para bater esse papo aqui com a gente, eu trago o Luiz Gustavo Dias, engenheiro de meio ambiente da Anglo American. Luiz, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luiz, eu atuo aqui na Anglo American desde 2013, no setor de meio ambiente, sou engenheiro florestal pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, mestre também por essa universidade, especializado aí nos temas de estudos ambientais, restauração florestal e geoprocessamento. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falar sobre um tema tão importante e atual. Obrigada, Luiz. E para a nossa conversa, a gente traz também o Mário Sicarelli. O Mário é doutor em engenharia civil, com foco em hidrologia e recursos hídricos. Mário, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a esse convite, que é uma oportunidade de nós discutirmos sobre tudo que a Anglo-América tem feito, e não apenas a Anglo-América, mas outras empresas de mineração, no sentido de preservar a água, de conservar a água e no sentido de fazer suas operações hídricas otimizadas dentro desse cenário atual e futuro de possibilidades de enfrentamento de crises hídricas. Então, para mim é um prazer muito grande. Eu já tenho tido a oportunidade de trabalhar com a Anglo-América praticamente nos últimos 20 anos, então aqui é uma chance que nós temos de externar todo o trabalho e todo o empenho que a empresa tem feito no sentido de resolver os seus problemas de suprimento de água e de relacionamento com os stakeholders. Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço por vocês estarem aqui com a gente para trazer esse assunto tão importante. Então, para começar a nossa conversa, queria trazer essa perspectiva de que a crise hídrica hoje ela não é só uma questão ambiental, ela tem os seus aspectos econômicos, sociais, territoriais, e um estudo da TNC Brasil fala exatamente sobre isso, que o problema não é só uma falta absoluta da água, mas um conjunto de fatores como a gestão, a pressão sobre as bacias, as mudanças climáticas, que acabam tornando ali as secas mais severas e mais frequentes. Um efeito dominó, né, digamos assim. Então, a minha primeira pergunta vai ser para o Mário, pensando no papel das indústrias. Então, quando a gente olha esse cenário de crise hídrica, Mário, qual que foi a grande virada que aconteceu nos últimos anos? O que que deixou de ser uma boa prática ambiental para as empresas e virou uma prioridade estratégica para operações? Na verdade, o engajamento das empresas de mineração, da indústria em geral, mas principalmente da indústria mineral, ele tem ocorrido nos últimos 30 anos, ou seja, desde o início da década de 1990, que vem se discutindo mecanismos mais aprimorados de gestão de recursos hídricos, e o setor de mineração ele acompanhou toda essa evolução que veio junto com a Lei Federal dos Recursos Hídricos de 1997. Então, o setor de mineração ele vem se preparando, podemos dizer, desde meados da década de 1990, então praticamente há 30 anos. E nesse período, independentemente de haver pressão da sociedade ou de ter alguma crise hídrica estampada no horizonte, as empresas começaram primeiramente a entender os seus fluxos de água. E, dentro desse entendimento, as empresas investiram em estudos de balanço hídrico locais dos seus empreendimentos
e procuraram, nesse sentido, interagir os seus respectivos balanços hídricos com a natureza das bacias hidrográficas onde as mesmas estavam instaladas. Ao mesmo tempo, elas fizeram muitos estudos de disponibilidades hídricas, estudos muito especiais. Então, aqui em Minas Gerais, basicamente todas as empresas conseguiram fazer um mapeamento muito detalhado das disponibilidades de água em cada área de atuação. E quando a gente fala de disponibilidade de água, envolve a água superficial e a água subterrânea, já que os projetos de mineração eles têm muita interação com a água subterrânea. Então, nós temos alguns marcos que aconteceram também nessa época, de há 30 anos atrás, como o início do projeto Capão Xavier, que foi um marco da relação simultânea dos estudos feitos por uma empresa, juntamente com demandas da sociedade. E os preceitos estabelecidos naquela ocasião estão sendo aplicados até hoje, porque a mina continua em operação. E aí na Anglo-América não foi muito diferente. Quando começaram os primeiros estudos aí de implantação do projeto Minas Rio, há 20 anos atrás, a empresa investiu em um conhecimento, em adquirir um conhecimento local da sua inserção aí dentro da bacia do Rio Santo Antônio e da bacia do Rio Doce como um todo. Então, isso fez com que a, o empreendimento Minas Rio, ele tivesse um foco muito especial aí no conhecimento, não apenas do Rio do Peixe em si, onde está a principal estrutura de captação de água da Anglo-América, como dos outros cursos de água afluentes, onde foi implantada a barragem de rejeito e onde foram implantados os diques de contenção de sedimentos. E nesse estudo todo que foi sendo elaborado, teve sempre uma transparência muito grande, que é outro ponto importante de comunicar as informações, não apenas através dos mecanismos reativos obrigatórios de condicionantes de licenciamentos ambientais, como também de própria ação da empresa, de envolver as comunidades, de explicar o que está acontecendo, de apresentar as informações, de mitigar impactos quando eles efetivamente acontecem. E, nesse sentido, também, quando se fala na crise hídrica, se de um lado, lá 30, 20 anos atrás, não havia tanta essa preocupação, apenas os indicativos dos estudos, entre os anos 2013 e 2019, nós tivemos o período de estiagem mais prolongado dos últimos 100 anos. Então, a empresa começou a operar com esse racionamento de água que foi sendo refletido progressivamente nas suas operações, ao ponto de ter chegado aí o ano de 2019, onde as operações foram praticamente paralisadas por conta da necessidade de paralisar a captação do Rio do Peixe. Mas, nessa esteira desse problema em si, a Anglo-América ela tem se tomado precauções para eventuais repetições de períodos assim tão longos de crises hídricas, vamos assim chamar. Esse período, essa possibilidade de repetição, ela vem simulando em estudos que incorporam cenários de mudanças climáticas e cenários de operação com expansão aí do projeto, com as possibilidades de abrir novas cavas em direção ao sul da Serra do Sapo e mesmo o projeto da Serra de Serpentina. E nesse cenário todo, a empresa tem feito, atualizado anualmente os seus estudos de projeção, de prospecção, de cenarização de futuras crises hídricas e como faria o seu enfrentamento. E para finalizar, uma menção importante: quando a gente fala da operação de um empreendimento, como o Minas Rio, não é só a questão da falta de água, o excesso de água também é importante. Então, a empresa tem toda a avaliação
do excesso de água e a segurança das suas estruturas, principalmente as barragens de rejeitos. É muito bacana aí ver essas possibilidades, né? Entender como que o setor tem feito essa gestão hídrica. E aí eu queria trazer um pouco para a prática diária aí da atividade do Luiz, é, da gente, muitas vezes a sociedade tem essa visão de que mineração e natureza se contrapõem, né? Mas a gente tem percebido cada vez mais a preocupação das mineradoras, da indústria também de uma forma geral, com os cuidados ambientais. Então, queria entender do Luiz, como que você percebe no dia a dia, pensando aí no entorno, né, na região do entorno das nossas operações, esse relacionamento com as comunidades, o que é que você acha que foi uma mudança da mentalidade, como que o setor tem mudado essa percepção em relação à preservação da natureza? Uma pergunta bem interessante, né? E uma mudança que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente com maior empenho, né, do setor de indústrias em geral, mas do setor de mineração também, nessa busca por sustentabilidade. A gente vê não só a Anglo, né, mas todas as líderes aí do setor de indústria se comprometendo com metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, buscando, né, uma neutralização desse impacto no futuro, uma redução do consumo de água, né, que o professor trouxe muito bem aí, né, esses conflitos em épocas de seca, e também, né, o tema que eu atuo mais à frente aqui, que entregar resultados positivos para a biodiversidade, né, que todas aquelas ações que são tomadas, né, para mitigação e compensação, que elas possam até superar o impacto causado pelos empreendimentos. Bom, e essa mudança ela é muito mais profunda, tá? Não é uma mudança temporária, porque ela vem de uma alteração na percepção da sociedade quanto ao papel das empresas. Tudo bem que gerar lucros, né, impostos, empregos, isso é muito importante para o desenvolvimento da sociedade, principalmente as sociedades, né, as comunidades anfitriãs dos empreendimentos, mas hoje muito se questiona também qual que é o legado real que aquelas empresas estão deixando para as pessoas e para o ambiente que ela está inserido, né? E essa mudança ela extrapola a simples cobrança da sociedade com as empresas, tá? Porque os fundos de investimento eles têm critérios que levam em consideração não só as políticas de sustentabilidade, mas os resultados reais que as empresas estão alcançando com essa mudança de visão, tá? E a gente pode entender, né, fundos de investimento como algo que está muito distante da gente, mas muitas vezes ele está muito próximo, né? É a aposentadoria das pessoas que constituem uma boa parte desses fundos de pensão. E esse filtro, né, das empresas que performam em meio ambiente, ele é um filtro muito relevante como critério de investimento atualmente, tá? É, e essa, né, é muito claro que é uma relação ganha-ganha, né? Todos saem ganhando, tanto as empresas quanto a sociedade. Mas quem não consegue se adequar a esse novo formato de operar, ele acaba ficando fora do jogo. E quem entrega mais impacto positivo, né, para a sociedade, e para o meio ambiente, ela acaba sendo beneficiado com uma série de questões, né, como maior e melhor acesso a crédito, uma melhor reputação, mais facilidade de se obter licenças ambientais, licenças sociais. E tratando, né, especificamente da mineração, a gente tem a particularidade de depender dos recursos naturais para extrair os recursos minerais, né? Mas, por outro lado, são tomadas grandes medidas, né, de mitigação de impactos e compensações, por exemplo, né, grandes extensões de áreas protegidas, que a gente vai falar um pouco mais em detalhe, que eles ajudam a conectar as áreas protegidas, né, as unidades de conservação, parques, auxiliam e muito na proteção da biodiversidade e na proteção dos recursos hídricos. Então, acho que essa mudança ela ainda está acontecendo, mas ela é muito duradoura. Uma percepção também de que a sustentabilidade hoje ela está na estratégia, né, das empresas. Então, é uma vantagem competitiva e uma preocupação genuína que as empresas estão tendo, pensando no legado, né?
E aí, aproveitando para falar um pouquinho também sobre o legado, a gente tem visto que as soluções criadas em conjunto, elas têm uma força maior. Então, a Anglo American, por exemplo, tem uma série de parcerias, né, com instituições técnicas para várias iniciativas de recuperação ambiental. E aí eu queria entender de vocês dois, assim, o que que vocês acreditam que seja essencial para que essas parcerias virem um legado duradouro quando a gente fala de preservação ambiental, de gestão hídrica, o que que é ali necessário para que essas parcerias funcionem a longo prazo e não sejam só uma questão pontual? Bom, respondendo aqui primeiramente, eu vejo óbvio que essas parcerias elas teriam a longevidade na medida em que você consegue envolver as pessoas, as entidades certas. E esse é um trabalho um pouco complexo, porque você identificar dentro da sociedade organizada, por assim dizer, quais são aqueles entes que efetivamente estão querendo colaborar e não apenas ter uma participação política nos eventos. Então, a gente tem observado, quando se fala em conservação, algumas empresas de mineração, elas investiram muito em parcerias com o setor do agronegócio, em conservação de bacias hidrográficas, em práticas sustentáveis, porque quando nós falamos em impacto de mineração, existe aí uma percepção muito equivocada por parte da sociedade a respeito da escala do impacto. Não resta dúvida que a mineração impacta no meio ambiente como um todo e também nos recursos hídricos, mas são impactos muito localizados, diríamos assim, mais fáceis de serem mitigados. Enquanto o agronegócio, que é muito importante para o nosso país, ele é espalhado, ele é distribuído em todo o território de uma bacia hidrográfica. E nós temos práticas muito ruins, às vezes em determinadas regiões, do uso do solo. Então, quando se fala em recursos hídricos, é muito importante a conservação do solo. E algumas empresas estão investindo na conservação do solo, junto com cooperativas, associações de agricultores, de pecuaristas, e os resultados têm sido muito positivos, porque nós falamos muito em nascentes, em preservar nascentes. Muito mais que importante do que preservar nascente é preservar as áreas de recarga, que são os locais onde a água penetra no solo. A nascente, ela pode até ser destruída num lugar e nascer em outro, mas se nós é, impactamos a área de recarga, por onde a água infiltra no solo, por meio de impermeabilização, que é o que acontece com as cidades, por meio de práticas inadequadas de pastoreio, de manejo do solo, então ali nós estamos perdendo, nós estamos transformando a água que vai para o solo em água de enxurrada, que é prejudicial em todos os sentidos. Então, essa percepção também do setor mineral, ela vem acontecendo nos últimos anos e essas práticas conservacionistas, essas parcerias, elas se tornam mais longevas e mais consolidadas quando tem o envolvimento, aqui no caso que eu mencionei, com os produtores rurais de cada região. Então, as empresas de mineração, elas têm investido, não descartando a proteção das nascentes, mas em atuar em práticas adequadas de manejo e uso do solo, evitando erosões, evitando carreamento de sólidos para os cursos de água. Um projeto aqui que foi muito premiado, né? Foi um projeto de recuperação das nascentes, né? Da cabeceira do Rio Santo Antônio, projeto que a gente desenvolveu em parceria com o Instituto Espinhaço, que foi reconhecido pela Unesco, né? Como um modelo ali de ecohidrologia que pode ser replicado no mundo todo. E eu gosto muito de falar desse projeto, né? Não só por todo o reconhecimento que ele recebeu, mas também porque faz muito parte aqui
da minha rotina de atuação dentro da empresa, né? Inicialmente, é importante a gente mencionar que essa foi uma iniciativa voluntária que a gente adotou, ou seja, ela não está relacionada com compromisso junto aos órgãos ambientais. E assim, explicando, né, em detalhes como funciona o projeto, o processo começa com a captação de proprietários rurais interessados em recuperar as suas APPs. Então, após o time do Instituto ter ido, né, em cada uma das propriedades, explicar ali o que se propunha fazer e coletar as autorizações, essas informações, né, dessa visita de campo eram levadas para o escritório para que se pudesse realizar um projeto de recuperação adequado à realidade daquela propriedade, o que funciona melhor naquele ambiente, né? E aí, uma vez, né, iniciado, uma vez documentado esse projeto, as equipes partiam então para a etapa de implantação, que sempre começa com o cercamento das áreas para evitar que o gado tenha acesso às mudas, que ainda estão no estado muito frágil. Esse plantio ele sempre é feito na estação chuvosa, de outubro a março do próximo ano, né, priorizando sempre os meses que são mais chuvosos e tomando todos os cuidados, né? Como eu falei, as mudas estão muito frágeis nesse período de plantio, para que elas possam crescer e recobrir esse ambiente. E, na sequência desse trabalho de plantio, são realizados também monitoramentos e manutenções para garantir que aquelas mudas consigam competir com as gramíneas exóticas que existem naquele local, né? Geralmente os proprietários possuem a pastagem ali até muito próximo dos cursos d'água, muito próximo das nascentes. Então, esse isolamento e esse controle da gramínea nos primeiros anos, ele é muito importante para garantir o sucesso da recuperação. Essa recuperação ela pode demorar até 10 anos para acontecer, né? Para a gente ver aquilo ali que a gente iniciou com plantio de mudas virar uma floresta de fato, mas os ganhos, eles são imediatos, eles são muito perceptíveis. A gente tem, assim, inúmeros relatos de proprietários que fizeram parte do projeto, que passaram a ver, né, a água surgindo de volta nas nascentes, ou aquelas nascentes que estavam bem comprometidas, elas começaram a ter mais água depois desse projeto. E esse processo, né, de melhoria imediata ele é muito simples de se entender. Porque aqueles locais que o gado tem acesso, né, e lembrando que o gado, né, bovino é um animal pesado que se sustenta ali, né, sobre uma área muito pequena, ou seja, a pressão sobre o solo ela é muito grande, isso leva à compactação do solo. E uma vez compactado, aquele solo perde a capacidade de infiltrar água e pior, né, aquela água passa por aquele ponto com mais velocidade, aumenta o potencial erosivo, né, dessa enxurrada que é formada após a chuva, e essa mistura de água com solo, né, que é oriundo da erosão, ela também vai assorear nos pontos onde esse sedimento se acumula. E quando o gado ele é retirado dessas APPs, essa terra ela fica mais fofa, né? Então ela volta a ter capacidade de acumular a água por mais tempo. E é isso que promove essa melhoria, muitas vezes, da quantidade e da qualidade da água nas nascentes, nos cursos d'água que estão nas propriedades. Que bacana, muito interessante. E você trouxe um exemplo de projeto que teve ali um envolvimento direto da comunidade, né? Vocês precisaram conversar ali com aqueles moradores da região, trazer essa sensibilização para eles entenderem o propósito da iniciativa, os benefícios. Então, muito, muito legal essa perspectiva de que as empresas podem atuar em parceria com a comunidade ali no entorno. Exatamente. E aí, nessa linha, né, falando um pouco mais sobre o envolvimento das pessoas e essa relação direta ali da natureza com o cotidiano dessas famílias, queria trazer o depoimento da dona Naná. Ela vai contar um pouquinho o que significa ver uma nascente se recuperar e o que isso mudou para a comunidade. Vamos colocar então o depoimento da dona Naná. A nascente produzia mais água, tinha mais floresta, agora com o passar do tempo, a água foi diminuindo, diminuindo e ficando bem pouquinho, que não temos mais uma quantidade de água que corre igual corria antes.
porque nós precisamos da água não só para a gente, para as criações, para os passarinhos, que a água é vida para todos os viventes, a água é vida. E então não pode deixar acabar. Eu acho muito importante esse trabalho, porque esse trabalho é uma conserva de água dos nascentes para produzir mais água para ir para o Rio Santo Antônio. Porque muitos anos eu acho que eu não vou ter mais de vida. Mas o momento que eu vou viver, que Deus vai me dar de vida, eu vou ver uma melhora. Eu creio que, se Deus quiser, eu vou ver essas plantas que vocês vão plantar, essas florestas aí, bem pegadinha, bem bonita. Esse depoimento da dona Naná traz um exemplo real, né, de resultados dessa parceria que o Luiz trouxe da recuperação do Rio Santo Antônio. E aí eu queria ouvir de vocês qual foi a percepção que vocês tiveram com o depoimento, o que que vocês pensaram ouvindo aí a dona Naná falando. É interessante ouvir depoimentos como esse, porque a percepção da sociedade, do público e principalmente de quem está morando no campo, ela é muito importante, porque isso ajuda a ferir a forma com que a empresa vai atuar. E quando se faz um programa como esse, de restauração ambiental, de proteção de nascentes, como o Luiz destacou, a importância de evitar o pisoteio do gado para ter a conservação do solo e, naturalmente, que ao termos a conservação do solo, nós temos a nascente ali preservada. Então, essa associação do público com enxergar essas medidas que estão sendo efetivamente implantadas na bacia, ela é muito importante para que seja feita uma aferição dessa percepção das pessoas. E não resta dúvida que, ao serem protegidas as áreas de recarga junto com as nascentes, obviamente que a água retorna na quantidade que havia anteriormente. Letícia, assim, eu me sinto muito grato, né, muito honrado de ver um vídeo igual esse da dona Naná, né, que tem muita propriedade para falar e realmente toca a gente, né, e muito orgulhoso, né, do trabalho que a gente fez e que gerou bons resultados. Assim, o interessante desse projeto é que vários dos proprietários, né, não só a dona Naná, mas outros, eles acabaram virando defensores dessa nossa causa, né, de conciliar a preservação das nascentes com a produção, que a preservação das nascentes é importante também para a produção, para ter água na propriedade. E eles foram quem mais fez propaganda ali, né, no boca a boca da iniciativa, que ajudou com que o projeto espalhasse, né, e tenha virado o sucesso que foi, né. E assim, pode parecer uma mudança pequena, mas ela não é pequena, tá? Porque esse tipo de experiência prática, né, que as pessoas podem ver e presenciar o resultado, ela elimina muita resistência. Muitas vezes o produtor rural ele tem uma certa resistência, né, de novos manejos que serão dados nas propriedades. E quando ele vê isso no vizinho, ele acaba entendendo que é possível e aumentando, né, a sua chance de aceitação com relação a um projeto como esse. Então, eu vejo que é uma semente que foi plantada, né, e que certamente resultará que mais iniciativas como essas possam ser replicadas no território com ou sem participação da Anglo-América. Indo na sequência aí da sua fala, Luiz, porque quando você, como empresa de mineração, faz um projeto desse, você faz em alguns locais.
mas ele tem um potencial multiplicador muito grande quando você envolve a comunidade, porque eles vão ver as práticas e eles, por si só, vão poder replicar essa prática, que é relativamente simples. A única coisa que eu percebo que é mais custosa em tudo isso é o cercamento em si das nascentes, considerando o custo da cerca, que não é pequeno. Então, isso é outro tipo de parceria que eu já tenho visto também, que às vezes a empresa ela pode direcionar recursos para ajudar os produtores rurais a eles mesmos fazerem o cercamento de suas áreas que devam ser preservadas, porque às vezes para o produtor rural é um pouco complexa a implantação de cercas adequadas e que sejam que tenham uma longa durabilidade ali para proteger aquela área enquanto a vegetação nova reconstituída está sendo é, efetivamente implantada e crescendo ali naquele local. Exatamente. Além da cerca, né, o próprio ato do plantio, ele é uma atividade cara e que muitas vezes está inacessível aos produtores e que, quando a gente oferece ajuda, a gente ajuda a eliminar um passivo, né? Muitas das propriedades não estão aderentes ao Código Florestal, ao mínimo previsto, e esse projeto ajuda a casar as duas questões também, né? Tanto a produção de água quanto a questão legal. Muito bacana. Realmente é um exemplo replicável, né? Um exemplo dessa rede de influência também, que a gente sempre fala, né? De transformar um pouquinho ali na região e aquilo ir se expandindo, um exemplo muito legal. E a gente está caminhando agora para o final do nosso episódio, mas eu não queria também deixar de falar de alguns aspectos técnicos da gestão hídrica aqui com o Mário, pensando na questão das boas práticas industriais também. Então, quando a gente fala de gestão hídrica dentro da mineração, um aspecto que tem sido importante é a recirculação da água, Mário, dentro dos processos produtivos. Você mencionou no início ali da nossa conversa a captação do Rio do Peixe, né, e a necessidade de interromper essa captação nos períodos de seca. Então, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas que nos escutam da parte mais técnica, como que funciona essa recirculação de água nas indústrias e o que é que elas trazem, o que é que essa recirculação traz de benefício tanto para a empresa quanto para o meio ambiente. A recirculação e a recuperação da água no processo da mineração, ela é quase que um processo inerente à forma com que o minério é concentrado. Ou seja, nós poderíamos dizer que recuperar a água faz parte do escopo de fornecimento de todos os equipamentos que são usados na concentração de minério de ferro, como no caso aí da Anglo-América, a concentração é feita com a umidade, tendo que acrescentar água ao processo. Então, isso já é um processo natural. No minério de ferro, principalmente, o índice de recirculação chega até a 85%. Então, é um dos índices mais eficientes da indústria. A recirculação ela começa dentro da própria usina, através de grandes tanques, onde a água que foi utilizada ela é separada do rejeito e fica ali em circuito fechado dentro da área, dentro das áreas onde está sendo feito o beneficiamento do minério. Mas as barragens de rejeitos também representam um importante centro de recuperação da água. Uma vez que o rejeito é lançado na barragem, aquela água contida no rejeito, que é muita, ela deságua naturalmente e é recuperada através dos bombeamentos existentes nas barragens. E, atualmente, estão sendo reduzidas as barragens de rejeitos e está sendo feita a filtragem do rejeito. O processo de filtragem também é a mesma coisa. Aquilo que acontece naturalmente na barragem, ele é feito nos grandes filtros de forma forçada e essa água filtrada,
essa água recuperada desse processo, ela entra novamente no circuito. No nosso caso da Anglo-América, precisa de um pouco mais de água por causa do mineroduto, porque a água que vai para o mineroduto, ela efetivamente ela está saindo da bacia do Rio Santo Antônio e indo para o porto. Mas lá no Porto, atualmente, já está sendo feito um trabalho muito grande de recuperação da água. Então, nós temos uma otimização geral. Mesmo a água que é transportada pelo mineroduto, ela é recirculada e recuperada para uso interno lá na região do Porto. Então, tudo isso representa boa prática de gestão de recursos hídricos. Além disso, além dessa recuperação, a indústria mineral ela tem todo um aparato de estruturas para evitar a ocorrência das enxurradas, evitar as erosões, evitar o carreamento de sólidos. Nós temos aí no projeto Minas Rio muitas bacias de contenção de sedimentos que evitam o transporte de todo aquele material que está nas estradas, que está no borda das cavas, de esses materiais serem carreados para os cursos de água. Adicionalmente, em locais específicos onde o controle é mais difícil, a Anglo-América tem implantado algumas soleiras filtrantes que permitem a retenção de material e a, a a conservação e ajuda a infiltração ali naquelas áreas onde a retenção está sendo feita. E em situações extremas, as empresas elas implantam estações de tratamento de água, quando às vezes o descarte da água ele está, vamos dizer, água com uma turbidez muito elevada e acima dos padrões de cada curso de água receptor. Então, as empresas empregam estações de tratamento para devolver ao meio ambiente aquela água adequada. E, finalmente, uma outra prática que é feita naturalmente é para avançar nas lavras, é preciso rebaixar os lençóis subterrâneos de água. E esse processo de rebaixamento, eventualmente, ele pode afetar algumas nascentes. E isso tudo é mapeado previamente, e quando se identifica um impacto, aquela água que está sendo rebaixada artificialmente através de bombas, ela é reposta no meio ambiente na medida em que foi monitorado previamente e você sabe qual era a vazão que se firmava naquela nascente. Então, isso é feito em todas as empresas de mineração e especialmente aí no projeto Minas Rio. Muito bom, muito interessante saber como que isso funciona. E aí, para a gente encerrar então com um tom mais inspiracional, eu queria que vocês compartilhassem com as pessoas que nos escutam o que é que vocês acreditam que são os elementos indispensáveis para uma iniciativa de preservação hídrica dar certo. Bom, acho que o primeiro elemento, né, muita paixão, igual a gente viu aí, né, no discurso da dona Naná, muita transpiração, porque não é fácil percorrer todos esses territórios, cercar, plantar, muda, monitorar, né, e fazer a manutenção. Em segundo lugar, né, a capacidade de planejar, de incorporar um grande volume de informações, né, como todo esse conhecimento empírico que ele é gerado nas atividades que a gente faz no dia a dia, mas também conhecimento científico, né, chamar a academia, chamar os professores, né, para contribuir com elementos que são chave, né, nesse desenvolvimento do conhecimento da restauração, e também muita inovação, né, inovação é sempre bem-vinda nesse processo. E eu acho que, por último, e não menos importante que esses dois que eu comentei, é de fato ouvir, sabe? A escuta ativa. A gente está aberto a ouvir das pessoas comuns, né, que serão afetadas, que estão na área de influência, ou do empreendimento, ou dos projetos de recuperação, o que elas esperam, como que elas esperam ser afetadas, né, positivamente por aquele projeto de
de recuperação e pelos serviços ecossistêmicos que podem ser gerados já de início e principalmente depois que aquela cobertura florestal estiver bem estabelecida. E eu acho que construir juntos, né, é importante para que a gente possa compartilhar um futuro melhor lá na frente. Complementando aí as informações do Luiz, eu diria que é muito importante essa comunicação. O setor de comunicação das empresas, ele tem que ter uma atuação permanente, porque há uma evolução constante da percepção do público. Então, isso é muito importante, e aí, especialmente no projeto Minas Rio, nós temos alguns stakeholders que são muito formadores de opinião. E então essa comunicação permanente é um trabalho que não acaba nunca. O outro ponto muito importante é a operação em tempo real da água, que a Anglo-América progressivamente está fazendo, do conhecimento de como que é feito o manejo de água, o controle de todos os fluxos, o controle da água que está passando lá no Rio do Peixe, o controle do fluxo na tubulação, o controle da água que está sendo lançada no rejeito, que está indo para a planta de filtragem que começou a operar, está começando a operar agora no início do ano de 2026. Então, isso que a gente chama de operação em tempo real, ela é muito importante para você conhecer o que efetivamente está se processando em termos de água e se você está efetivamente trabalhando de uma maneira a mais otimizada possível. E muito importante também conhecer as disponibilidades de água na região onde o empreendimento está inserido. Então, eu diria que tudo isso tem sido feito. Esse conhecimento ele é antigo, ele começou a ser consolidado há quase 20 anos atrás, e o monitoramento ele é continuado, então você tem aí vários pontos, várias sessões de medição de água, não apenas da água que está fluindo pelas nascentes, que está fluindo pelos cursos de água que nascem aí nos contrafortes da Serra do Sapo, mas também o comportamento da água dentro do solo, como que está o nível da água subterrânea aí dentro da área das lavras e também nas áreas do entorno. Então, esse conhecimento do, do, da, da, de como a água se comporta na região e como o empreendimento ele está inserido dentro desse contexto regional, ele é muito importante para aprimorar essa percepção e essa comunicação permanente que tem que ser feita com o público. Excelente, muita experiência que a gente trocou aqui hoje, adorei conversar com vocês. E acho que esse bate-papo trouxe muita percepção de que cuidar da água é agora, pensando no futuro, e que as iniciativas que terão mais força são essas construídas em conjunto, então unindo aí os esforços das empresas, das instituições técnicas e da própria comunidade. Então, queria agradecer imensamente a participação de vocês aqui. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Mário. E vocês podem passar uma mensagem de agradecimento agora. Expõe, Letícia, estou sempre aberto aí aos convites e foi um prazer estar aqui hoje, nessa manhã, falando sobre um tema tão importante. Obrigado, doutor Mário, Letícia e a todos que vão nos ouvir. Muito obrigado, meus agradecimentos e meus parabéns pela iniciativa de estar fazendo esse tipo de comunicação, isso é muito importante, e da oportunidade que é dada para nós que somos bem técnicos, somos muito técnicos, ficamos ali, como se fala, no chão da fábrica, poder comunicar efetivamente o que acontece dentro dos projetos para ajudar nessa informação que a empresa tem que prestar para os stakeholders. Muito obrigado. Valeu demais. E muito obrigada também a você que nos acompanhou aqui até agora. É um prazer ter vocês com a gente. Aproveitem para seguir o Conversas que Inspiram na sua plataforma preferida e deixe também o seu comentário. O que você achou desse bate-papo? O que você acha que dá para aplicar aí na sua região? Compartilhe esse conhecimento com a gente também. Então, muito obrigada e continue acompanhando mais conversas sobre o futuro da mineração. Até a próxima!